Neste vídeo você assistirá a duas discussões ocorridas nesta convenção. Pode a pessoa que comercializa fumo e bebida alcoólica ser admitida nas Assembleias de Deus? É razoável que um pastor derribe todos os atos do seu antecessor? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. A quarta Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil ocorreu em Belém do Pará entre os dias 13 e 20 de junho de 1936. Samuel Nistron era o presidente, Cícero Canuto de Lima, vice-presidente, Joel Carson, primeiro secretário e João Trigueiro, segundo secretário. Ata da terceira reunião convencional. Depois de lido uma parte da Palavra de Deus e dirigida uma oração a Deus, inicia-se novo trabalho. É lida uma carta da irmã Evangelina Moraes de Piabas, saudando a convenção com versículos 9 a 13 do capítulo 41 de Isaías. A convenção resolve também enviar uma saudação verbal à referida irmã, baseada no Apocalipse 2 e 11, isso por intermédio do irmão Sebastião Bastos. Em seguida é apresentada à convenção o irmão Rottingren de Minneapolis, o qual foi saudado bem-vindo para participar dos trabalhos convencionais. É apresentado por um irmão a seguinte consulta à convenção. É razoável que um obreiro, ao assumir a direção de um trabalho, entre ostensivamente a derribar todos os atos do seu antecessor, sem consultar as regras da prudência e do respeito mútuo? Depois de explanando devidamente o assunto por diversos irmãos, a convenção chegou às conclusões seguintes: que é dever de cada obreiro reconhecer o trabalho dos outros, que se há necessidade de dar nova orientação a um trabalho, seja isso feito sobre a base da justiça e prudentemente, a fim de não se hostilizar o obreiro demissionário que, se defeitos teve, como é natural, todavia, dispensou o máximo de suas energias no trabalho do Senhor e que, sendo o ministério a alma do trabalho, é preciso que não se verifique a menor desagregação entre os seus componentes, que é preciso fazer-se a distinção entre falhas no trabalho e pecado. Estes devem ser condenados e aquelas devem ser toleradas, ainda que precisam ser evitadas. Que deve haver por parte dos ministros o máximo cuidado na readmissão de pessoas à comunhão dos salvos, para não acontecer-se que introduzam na igreja pessoas que ainda não se reconciliaram com aquelas a quem defraudaram. Finalmente, que, como os primeiros cristãos, devemos manter a paz e a reunião, cuja base é a justiça. Muitos citam o versículo 17 do capítulo 14 da carta aos Romanos, omitindo a palavra justiça, que é a principal. A justiça é o alicerce da paz, aquele que a nossa justiça ensinou. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Concluído este assunto, surge o seguinte: é bíblico que se designem os presbíteros e os diáconos quando em conjunto, pela palavra genérica ministério? O convencional que propôs esta consulta leu as seguintes passagens: Colossenses 4:17, 1 Pedro 4:10 e 11, 1 Coríntios 4:1 e 2 e 12 e 5.
Esgotado o tempo, este assunto foi adiado para a reunião posterior e, com uma oração ao Altíssimo, encerrou-se a terceira reunião convencional. Ata da quarta reunião convencional. Reunidos os convencionais, depois de uma oração ao Altíssimo, continuou-se com os assuntos iniciados na reunião anterior. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. São lidas diversas passagens da Bíblia, dentre as quais Atos 6, 1 e 4, chegando-se à conclusão de que pode-se, sem violar a palavra de Deus, usar a palavra ministério para designar os presbíteros e diáconos considerados em conjunto, sendo que cada uma dessas ordens deve conhecer bem a sua função na Igreja de Deus. Logo após é apresentada à convenção a seguinte questão: pode uma pessoa que vende fumo e bebidas alcoólicas ser admitida na Assembleia de Deus? A referida pergunta está baseada nas seguintes passagens: Daniel 1, de 8 a 15 e 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Diversos irmãos contaram experiências importantes sobre o assunto em debate, como também acerca das dificuldades existentes nos lugares onde o cultivo do fumo e a indústria da aguardente predominam, chegando-se à seguinte conclusão: que tais pessoas não devem ser admitidas como membros da Assembleia de Deus, que as bênçãos do Senhor são reservadas para os que andam em santificação, que quando o Senhor salva uma pessoa, esta sente logo a necessidade de endireitar toda a sua vida, como fez Zaqueu, que o Senhor abençoa grandemente aqueles que assim procedem, que os obreiros que trabalham nas zonas acima declaradas precisam usar de muita prudência, graça e sabedoria na orientação dos novos convertidos, neste particular, compreendendo isso, tanto a venda como o cultivo de produtos nocivos. Que uma casa que se vende fumo e bebidas alcoólicas está naturalmente interditada para o trabalho do Senhor, que é dever dos salvos combaterem sem tréguas toda a sorte de vícios e o mundanismo em todas as suas modalidades, a fim de que o povo de Deus seja perfeito e plenamente para toda e boa obra. E com uma oração a Deus, foi encerrada a quarta reunião convencional. No próximo vídeo você assistirá a quinta e sexta ata da CGADB 1936. Nelas constam duas discussões. É bíblico que recebam como membros das Assembleias de Deus crentes batizados por pastores não batizados com o Espírito Santo? E é lícito ao crente tomar remédios que foram preparados com fumo ou aguardente? Não perca!